Estamos aí começando mais um Família Café, Casamento, Amor e Fé. E hoje num dia especial, que é o dia dos avós. Hoje é o dia do vovô, da vovó. Um dia aí para vocês curtirem os netinhos e falar sobre eles. Nesse programa todo aí a gente tem de tudo para a terceira idade. Para essa idade boa aí que a gente tem que ter muito amor, muito carinho pelos nossos vovôs e vovós. E para começar o programa, a gente vai falar sobre os vovôs e vovós caninos. E felinos também, né? Caninos e felinos. Boa tarde a todos. As pessoas não sabem, ou sabem sim, mas nem sempre percebem, né? Os animais também envelhecem, né, minha amiga? Pois é. Envelhecem, também viram avós, viram bisavós. A minha já tá bem cansadinha. A sua está com que idade? Então, eu não tenho certeza, porque eu peguei ela de rua, né? Sei. Mas eu acredito que tem uns 7 anos. Não, 7 anos não é uma cadela. Mas ela tá cansadinha, que ela tá preguiçosa. Ah, sim, preguiça pode ser. Eu tenho percebido que a pelagem dela tem ficado mais... Tá ficando mais clarinha, clara, né? mas ela era pretinha, tá ficando cinza. Isso é comum? É comum, comuníssimo. Os cães também ficam com a pelagem mais branquinha. Geralmente começa assim, aqui, no focinho, né? Os pelos brancos começam a aparecer. Eu não tenho realmente ideia de quantos anos ela tem, porque eu já peguei ela adulta. Tá. No dia que você tiver um tempinho, leve lá na clínica, porque pela arcada dentária a gente consegue ter uma boa ideia da idade do bichinho. Então a gente começa a perceber que os cãezinhos... Isso acontece com os gatos também? Como é que com a os gente gatos percebe? também, mas nos cães isso é mais perceptível. Os gatos são sempre mais discretos. Vai ficando mesmo com cabelinho branco. Vai ficando com cabelinho branco. Às vezes manifesta, assim, dificuldade de subir degraus, por exemplo, de pular no sofá. Ah, sempre pulou no sofá. Aí começa a refugar um pouco, né? Quer dizer, são sinais de uma possível artrite, de uma possível artrose. A minha, né? Eu percebo que ela sempre foi devagar. Ela é gordinha ou magrinha? Não, ela é normal, assim. Nem muito magrinha, mas também não é gordinha. Só que ela sempre foi de, assim, dormir muito e correr pouco. Come pouco também. A famosa vida sedentária. Ela não vai fazer exercício, não anda de skate, não desfila na Barão. Ela sai da casinha dela pro sol, gosta de pegar um sol, do sol pra casinha dela e... Mas tá feliz. É o que importa. Sim. Né? Brinca, e uma coisa que eu gostei muito de ouvir... Uma vez e outra ela brinca com meu filho deita em cima dela e eles se entendem. Né? Essas histórias eu sei porque o Neveton me diz. Agora, uma coisa que eu gostei muito que você me disse foi o fato dela ser magrinha. Né? Os animais obesos na idade adulta e que tendem a continuar obesos, né? Na idade avançada, digamos assim, sofrem muito mais. Porque as articulações não suportam aquele sobrepeso, né? Os então, cachorros idosos sofrem mais de artrose do que os felinos? Ah, com certeza. Com certeza. Os cães apresentam mais sinais e sintomas típicos de artrite, de artrose, de degenerações articulares, às vezes, do que os gatos. Como é que a gente percebe que o gatinho está envelhecendo? Envelhecendo, primeiro pela contagem cronológica, né? Quer dizer, nasceu no ano tal e você vai fazendo a contagem de ano após ano. E acontece também assim, os animais idosos, eles comem um pouco menos. Alguns que apresentam algum quadro de diabetes senil, por exemplo, podem começar a beber mais água do que o normal, consequentemente urinam um pouco mais, né? Obesidade pode ser um dos problemas comuns nos animais idosos também. São coisas que a gente deve investigar. Agora, o que o cliente percebe mesmo, né? O dono, o proprietário do bichinho. Mais ou menos isso que eu expliquei antes. Quer dizer, ele começa a ter dificuldade de subir degraus, dificuldade de pular nas pernas da gente. Andar até andam normalmente, mas às vezes o sentar e o levantar é doloroso. Então eles pensam 10 vezes. Quer dizer, ele está em pé e quer sentar. Ele olha para trás. Isso acontece mais ou menos com quantos anos? A pergunta é ótima, amiga. Depende. Quanto menor o cão, vamos falar do cão que fica mais fácil para o nosso telespectador entender algumas coisas. Quanto menor o cão, quer dizer, a raça dele for de porte pequeno, quanto menor, mais tempo vive. Quanto maior, menos tempo vive. Então, assim, é mais comum a gente perceber essas dificuldades articulares, osteoarticulares, nos cães de porte maior, né? Então você observa certas coisas a partir... Vamos botar um pastor alemão, por exemplo.
com 7 anos e meio, 8 anos e meio no máximo, a gente já começa a notar certas dificuldades. Dificuldades essas que a gente, em princípio, não percebe no bichinho de porte pequeno, que continua espoleta, serelepe e tudo. Aí vai ser lá com 13 anos. Às vezes um pouco menos, mas de modo geral sim. Olha, uma vida média de um pastor alemão é em torno de 12 anos. Qual é a raça que sofre mais com a velhice? Tem isso? Tem. Os pastores, de um modo geral, as pessoas... doutor, o pastor sofre muito quando é velhinho, né? O pastor é uma raça muito comum, né? Os pastores todos, mas por falar especificamente... Todos os tipos de Todos os tipos de pastor. O pastor alemão, o pastor belga, o pastor branco suíço, né? Eles sofrem um pouco mais na velhice, né? Em termos articulares. É genética, por causa da genética deles? Não, é característica racial. Cada raça tem as suas particularidades, né? Porque eu sei há que raças que têm predisposição... Dá uma riada no quadril. No quadril, pois é. Mas isso todos os cães de porte grande todos, passam não por é isso. específico. Não é específico do pastor alemão. Há raças, e eu não vou citá-las aqui, porque senão não é a impressão que a gente está sendo agressivo com aquela raça. Mas, por exemplo, sabe-se, nós veterinários sabemos, que há raças que têm predisposição a infarto do miocárdio, há raças que apresentam muitos casos de neoplasia, de câncer, né? Entendi. Então são as famosas predisposições raciais. Entendi. E como é que a gente faz para cuidar, dar uma vida saudável e agradável? A famosa velhice digna, né? Isso está muito em em voga, muito na moda com o ser humano, e é ótimo que esteja assim. Como é que a gente cuida dos cães? Mas os cães também idosos? envelhecem. Primeira coisa é não botar chifre na cabeça de cavalo. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Ninguém tem que ficar preocupado que o seu cão ou o seu gato irá envelhecer. Claro que ele envelhecerá tanto quanto nós, né? Hoje em dia existem, por exemplo, rações específicas para cães e gatos idosos. Essas rações são muito boas e são muito bem indicadas pelo clínico, porque elas têm um pouco mais de cálcio, né? Menos sódio, quer dizer, menos sal, que é uma coisa que os colegas médicos recomendo que a gente reduza. Também, ele né? não vai beber tanta água. Pode não beber tanta água, tem um pouco menos de gordura, tem condroitina e glicosamina na formulação da ração para proteger as articulações, né? E uma coisa que a gente tem que cuidar é da parte médica. Aconselha-se no paciente idoso, vamos botar assim a partir de 8 anos, e aí não importa muito a raça, que ao invés dele ir à clínica uma vez por ano, para vacina, por exemplo, que ele vá a cada 6 meses, por exemplo. No 6º mês ele vai fazer um check-up, 6 meses depois a gente faz as vacinas anuais e aproveita e faz outro check-up. Esse check-up inclui o exame clínico, inclui algumas coisas de exame laboratorial, uma rotina, um hemograma, ureia, creatinina, glicose, as transaminases para a gente avaliar a célula hepática. É uma rotinazinha. Entendi. O que não pode deixar nada acumular, mas sem paranoia, digamos assim. Envelhecer, gente, é normal, né? É bonito, é saudável, né? É importante saber envelhecer, tanto nós, seres humanos, quanto animais. E a gente tem que ficar... Para evitar sofrimento. Para evitar sofrimento. Antigamente, a história de você ser velho ou ser idoso, né, era caótico para as pessoas. Hoje não, hoje as pessoas envelhecem bem, né? E vivem muito bem, né, com limitações. Eu, por exemplo, tenho 60 anos. Tem muito tempo que eu não tento subir em árvore, mas com certeza eu não subo em árvore hoje com a facilidade que eu subia quando eu tinha 20, né? Mas nem por isso eu tenho que ficar deprimido. Seria compatível com a minha idade. Aparentemente sou muito saudável, não sinto nada, não tenho problema de coluna, etc e tal. Tem um discreto problema capilar, mas isso é um detalhe, evidentemente, que o nosso telespectador não percebe, claro. Não. Mas tem gente rindo do meu lado. Por que será isso? Eu acho que isso é bullying. Isso é bom que está ao vivo, se dá um processo, não dá, gente. Estou brincando com o meu querido amigo Marco Antônio aqui. Mas envelhecer é saudável, é fisiológico. O importante é ter uma velhice digna. Né? Nossos bichos também. Doutor, tem alguma consideração final? Tem, a gente pode bater nessa tecla, assim, de que a gente tem que cuidar dos nossos velhinhos. Velhinhos humanos e velhinhos animais. São todos da nossa família, são todos amados, né? Isso é muito importante. E avisar os nossos queridos amigos aí que estão nos assistindo que qualquer dúvida, né, podem ligar lá para a clínica. O telefone é o 2243-0880. Tem uma página no Facebook que é Veterinária Aquiles. E tem o celular também, que tem WhatsApp, Telegram, aquelas coisas. O celular é de Petrópolis, o celular da Oi é 98814-6206.
Um grande abraço, uma boa semana e fiquem com Deus todos vocês. Foi um prazer, viu, Muito obrigado, novamente entrevistá-lo aqui Muito no obrigado. Família Café. E, Fico feliz. Rickson, quer passar pra gente qual é a receita de hoje? Eu acho que a gente, primeiramente, Bom, boa tarde a todos em né? casa, aqui no estúdio. Juliana, vem pra cá. Pode não, Se Juliana. escondendo, vem pra cá. Juliana com Boa a gente tarde. hoje aí, né, pra gente fazer uma receitazinha, pastel de forno light, né, que é um pouquinho mais light, né, digamos assim. É uma dica aí para as vovós e vovôs fazerem para os netinhos, né? Virem Ó, lá pra isso casa, aí. do vô e da avó, Fugir né? um pouquinho da fritura, né? Aproveitar as férias aí, ó. Claro. Fazer um... Então, gente, Uma coisinha legal vou falar pros netos. os ingredientes aí, o pessoal em casa, se quiser ir fazendo com a gente vai passar os ingredientes e vai para anúncio. E voltando, a gente mostra para vocês como que vai ser feito, gente. Aqui, uma xícara de chá, isso para massa, tá, gente? Uma xícara de chá de margarina, tá? Uma lata de creme de leite, tá? Esse creme de leite vai na massa também, fica bem legal, dá uma textura diferente na massa. Uma colher de sopa de sal, tá? Quem for hipertenso pode diminuir esse sal, né? Um pouquinho. Reduz Ou esse botar um sal sal. light no lugar, né? Meia colher de sopa de fermento em pó, tá? 500 gramas, mais ou menos, de farinha. Isso a gente vai fazer aquela farofinha na mão ali e aí vai acabar mostrando pro pessoal o ponto que fica, né? Então, mais ou menos 500 gramas. E 50 gramas de queijo ralado, que também vai no meio da massa aí, que vai dar um tchan legal. Dá um gostinho diferente, Isso. né? E o recheio é uma carnezinha moída com cheiro verde e tal, normal. Eu acho que até posso ensinar, quem quiser botar um ovo, pode botar, um ovo cozido, picado. Aí vai o recheio que a pessoa Isso, imaginar, tiver na exatamente. geladeira, né? Exatamente. Aqui a gente vai fazer de carne, que aí todo mundo pode comer, não tem problema. Claro, e até é bom, Vivian, que a proteína, tendo a carne, de repente um ovo, aumenta o valor proteico para os idosos, por exemplo, que comem uma quantidade menor de proteína. É uma forma também de aumentar um pouquinho o consumo de Exatamente. proteína. Ah, legal, viu, Exatamente. gente? Ó, cheio de dicas aí já. Tá vendo? Então a gente volta daqui a pouco mostrando como é que vai fazer essa massa aí e finalizando aí pra gente poder jogar no forno aí, pra gente comer um pastelzinho de Isso forno. aí, gente. Então, ó, anotou a receita? Separa os ingredientes aí que daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente tá de volta. Você sabia que aqui no centro de Petrópolis tem um shopping com tudo o que você precisa? No Shopping Copacabana você encontra serviços de telefonia móvel, ótica, vestuário masculino e feminino, importados, bolsas e acessórios, cafeteria e restaurante. Além de academia feminina, laboratório e cursos profissionalizantes. Vai me dizer que não é muito melhor comprar tudo em um só lugar? Então corra para o Shopping Copacabana, porque aqui o seu dinheiro rende muito mais. A Petro Imóveis realiza os seus sonhos. Para comprar, vender ou alugar o seu imóvel, procure a Petro Imóveis. Compromisso, seriedade e eficiência. Com um sistema informatizado que traz agilidade nos processos e atendimento. Para maiores informações, acesse o site www.petroimoveis.com.br. Petro Imóveis, símbolo de confiança. Ei, você, isso, você ainda é sedentário? Não começou a praticar exercício? Então vem pra cá. Energia, alto astral, alegria e prazer. Um lugar especial, venha só faltar você. Aqui na Body Club, você pode fazer pilates, musculação, ginástica, spinning, jump, step, alongamento, além de diversas outras modalidades como karatê, boxe e a capoeira. Vem pra cá, vem pra Body Club. Alto astral, alegria e prazer. Um lugar especial, venha só faltar você. Novos preços e condições especiais. Venha, só falta você, aqui na Body Club.
estão falando aqui, ó. A gente está conversando, programa ao vivo. E agora a gente vai conversar com o Manuel, que é representante do Lar São João de Deus. E vai conversar um pouquinho com a gente sobre a casa de repouso, como é que funciona. Se você tem dúvidas aí, né? Eu tenho muitas dúvidas. Então, boa tarde, tudo bem? Poder estar participando aqui, né, e apresentar um pouquinho do Lar São João de Deus, né, falar sobre as instituições de longa permanência, né. Deixa eu te perguntar. Sim. Essa casa de repouso é particular, é pública? Sim, ela é particular, né. Hoje ela pertence à Ordem São João de Deus, né, que é uma ordem que existe no mundo inteiro, e aqui no Brasil ela atua como lar para idosos, né, em Petrópolis, representando o estado do Rio. Em São Paulo tem um hospital psiquiátrico, né, no Jaraguá, né, bem no centro de São Paulo mesmo. E em Aparecida do Taboado, em Mato Grosso do Sul, tem uma casa que cuida de pessoas carentes, né? E, assim, dependendo da demanda do segmento, na verdade, né, aí a ordem atua de forma intensa no mundo inteiro, em diversas áreas, né? Então, com dependentes químicos, com crianças especiais, né, com idosos, com famílias carentes. Pertence à Igreja Católica, né, mas nós sempre estamos abertos a todas as religiões, porque a nossa maior preocupação, antes de mais nada, é o ser humano, né? Então isso é o mais importante. Não, então responde pra gente o seguinte: qual é a hora que a família tem que perceber que está na hora de uma casa de repouso? Porque assim, eu não sei se eu concordo tanto, então é estranho eu perguntar. É natural, se tem uma hora, agora está na hora de ir para uma casa de repouso. É uma pergunta importante, né? E assim, é uma dúvida que muitas pessoas têm, e não vou dizer um preconceito, mas é uma barreira, né? Porque assim, é o outro, né? É o meu avô, é o meu pai, né? É o meu tio, é o meu vizinho, né? Faz parte do meu ciclo, da minha convivência, então não é tão natural assim, né? Que esse desligamento. Exatamente. Né? Então, assim, a importância das instituições de longa permanência para idosos é justamente inverter o quadro, né? Porque durante muitos anos, né, nós tivemos casos, e temos até hoje, de maus tratos, né, a idosos, né? Como nós conversávamos até aqui antes, até com o doutor, né? E maus tratos com os animais, né? Infelizmente acontece também com certeza, né? E coisas assim absurdas, né? Então, assim, as instituições, esse termo ele é recente, né? Mas o lar, por exemplo, já atua há 45 anos, né? De uma forma, como uma instituição de longa permanência para idosos. Então, assim, é um processo natural, né? As famílias, não é uma coisa normal, né? Que a família vai chegar, poxa, eu quero trazer o meu pai, e vai ser uma coisa normal, né? Tudo tem um tempo, né? Tem um período de adaptação, tanto para o idoso quanto para a família, né? Nós temos uma psicóloga que ela faz o acompanhamento integral com as famílias e com os idosos, né? Porque acontece muito de muitos idosos estarem adaptados à instituição e as famílias não, né? Entendi. Então, assim, isso tem que ter realmente um período de adaptação. Então, isso não tem uma idade, né? Não tem uma idade, né? Depende, na verdade, de cada caso. De cada caso, assim, é importante todos os idosos, né, principalmente que estão em casa, os que estão chegando, né, à terceira idade, né, como é dito hoje, a maior preocupação tem que ser com a saúde, né? Porque assim, a primeira ideia de uma instituição de longa permanência é que seja um espaço de convivência, né, para os idosos, né? Porque tende a acontecer o seguinte: vai passando o tempo, eu tenho um filho, né? E esse meu filho, ele precisa dar continuidade à vida dele, né? E eu como idoso, eu fico pensando, poxa, eu vou dar trabalho para os meus filhos, né? Eu vou dar trabalho para os meus netos. Então, assim, a intenção da instituição de longa permanência é trazer a convivência para esses idosos, né? Então, assim, quanto mais preocupado com a saúde, né? Quanto mais preocupado com a dignidade na terceira idade, melhor vai ser essa terceira idade, né? Então, assim, a instituição de longa permanência, ela tem esse foco em buscar a convivência, né, com outros idosos, porque é um espaço de convivência, né? Ali é um lar
que o idoso ele se sente em casa. Só que ali ele vai estar convivendo com pessoas da mesma idade, né? E Então, no lar, os idosos dormem lá, vão sim, morar sim, lá. sim, sim. Existe algum caso de só passar um período? Então, na verdade, Ou não, esse é um isso projeto do Lar São João de Deus. Eu vou fazer uma comparação, Sem problemas. talvez possa ser engraçada, mas eu acho que a doutora a nutricionista pode até me Sim. ajudar. É como, não poderia ter um sistema como se fosse uma creche para o meu filho. Eu estou trabalhando, meu filho fica lá, ele come muito melhor na creche do que comer em casa. Isso acontece com os idosos também, né? Se precisa de uma alimentação diferenciada. Precisa. Pela idade deles, às vezes pelas dificuldades de mastigação, de uso de prótese, né? Por vários motivos eles acabam tendo uma necessidade de alimentação diferenciada. Então, assim, não sei se existiria um método desse, mas eu acho que a dificuldade maior nesse caso seria a questão da locomoção. A locomoção da criança é muito mais fácil, né? Pega a criança, leva a eu criança. estou falando sobre isso até para puxar esse assunto da alimentação, porque às vezes em casa eu não consigo fazer uma alimentação tão adequada para esse idoso como numa instituição que já está preparada. Vocês têm uma alimentação própria, tem nutricionista? Sim, temos uma funciona? nutricionista, temos uma equipe multidisciplinar, né, com médico, com enfermeiro, com psicólogo, nutricionista, assistente social, fisioterapeuta, né? Então é uma equipe que age em conjunto, né, para tratar de todas as áreas, né, da saúde relacionadas ao idoso, específico, exatamente. Então, assim, quanto ao que você me perguntou do projeto creche, né, já existe isso, né, a creche do vovô, né, e inclusive o Lar São João de Deus está tentando trazer um projeto desse para cá, que chama-se Centro Dia, né, que funciona dessa forma: a família deixa o idoso na parte da manhã e volta na parte da tarde. E aí, durante o dia, ele participa de todas as atividades. Vocês têm que tipos de atividade hoje? Hoje, lá no lar, foi até bom você perguntar, nós estaremos inaugurando no dia 1º de outubro o primeiro centro de atividades para a terceira idade do estado do Rio de Janeiro. Olha que legal! Né? Então, assim, já é o início, né? Já é o início de já estamos esboçando aí um centro-dia, né? Demanda um investimento alto, sim, que o lar ainda não tem essa capacidade, mas é justamente com essa intenção de tornar um espaço de convivência para os idosos que não são do Lar São João de Deus, né? Para os idosos que estão aqui, né, que às vezes fica o dia convívio inteiro comum. Em casa, Exatamente, exatamente. Não tem atividade nenhuma. Isso. Vou Então, te interromper rapidinho, que a cozinha está me chamando ali. Fala, Marcelo. Olha só, eu peguei a margarina, né, a farinha, o fermento e misturei tudo, fiz uma farofinha, ó, para o pessoal ver. Porque agora nós vamos incluir queijo parmesão, mais ou menos 50 gramas, ó, na massa, que vai dar um tchan legal. E vamos incluir agora creme de leite. Então, nós vamos misturar aqui primeiro o queijo para ele incorporar mais fácil. Vamos abrir aqui no meio e vamos botar o creme de leite, ó. E aí vamos incorporando lentamente. Vou fazer até uma pergunta. Faz diferença o pronta. creme de leite de lata e de caixa? Olha, aparentemente não, porque tem vários tipos de creme de leite agora, né? 30% gordura. Se você Esse pega aí um pode natural, ser o que eu vai quiser. ser 90% Light, né? gordura. Tem o light. A princípio, para a massa não vai dar diferença nenhuma você usar o light, o sem lactose. Você pode Eu digo usar. até porque tipo, esse de lata tem mais água, o outro é mais sequinho. Isso, não. Nesse caso, especificamente, nesse tipo de receita aqui, não tem problema. Você pode usar qualquer creme de leite, tá? Até porque a função dele está como líquido, né? Exatamente, a função dele é justamente entrar substituindo o líquido. Então ele vai dar uma massa diferenciada, que não vai ser água, né? Você vai estar com um pouco de gordura e creme de leite. Então vai ficar uma massa mais fofinha. Então agora eu vou acabar de fazer essa massa aqui e já chamo vocês para cortar depois. Para legal, poder então. jogar pro forno. Obrigado, Vivian. Então, vamos lá. Quais são as atividades hoje que o Lar hoje oferece? antes de mais nada, só queria dizer que o cheirinho está muito bom. Tá bom, né? O cheirinho, o temperinho ali já tá... Pois é, então, nesse centro de atividades, nós iniciaremos com 3 atividades constantes, né? Que vai ser aula de educação física, né? Nós teremos uma academia do idoso no centro de atividades. Nós teremos aula de informática, né? E também a arte-terapia. Então, essas são as 3 atividades iniciais. E aí, com uma intenção de diversas atividades, porém, precisamos de parceiros para continuar, né? Então, assim, essas 3 atividades iniciais nós já
temos parceria para dar início, para dar continuidade, e nós temos profissionais capacitados suficiente para poder exercer novas atividades, né? Então estaremos aí buscando parcerias para trabalhar com Tai Chi Chuan, né? Para trabalhar com aula de dança, né? Para trabalhar aí, quem sabe, um chefe um dia ensinando, né, uma receita para os idosos, exatamente. Poxa, então vai ser um prazer, né? Com certeza, então. Pois é, com a música, né? Então, são essas atividades. Então, nós estamos buscando pessoas para que possam usar do espaço, né? Usar do espaço para poder promover essa integração com os idosos. Isso é o mais importante, essa é a nossa intenção com o centro de atividade. Então, essas são 3, né? Mas é só o início, né? Muita coisa vai acontecer ainda durante o tempo e todos estarão convidados aí, estaremos divulgando. Se eu quiser ir lá visitar. Com certeza, com certeza. O lar de domingo a domingo, né? Nós sempre indicamos que a visita, que se ela puder ser à tarde, é melhor. Não é para esconder nada de ninguém, né? Mas tem é hora porque de refeição, né? Isso, a parte da manhã é um horário de procedimentos, de banho, troca de fralda, medicação, os idosos almoçam. Sim, enfermagem 24 horas, né? Então, assim, a parte da manhã é a parte de procedimentos. E a parte da tarde os idosos estão mais tranquilos até para poderem estar recebendo as pessoas. Mas se não puderem ir na parte da tarde, não tem problema algum. Podem ir na parte da manhã, não precisa agendar. Eu preciso ligar. Não, o lar está aberto 24 horas, quer dizer, 24 horas não, que tá todo mundo depois dormindo, das 6 né? eles já estão se recolhendo, né? Mas na parte da manhã e na parte da tarde... Hoje quantos idosos moram Hoje lá? nós temos 60 idosos, né? Temos uma capacidade para atender até 75, né? Mas existe uma lei estadual que não permite. Então nós só podemos trabalhar com 60 idosos. Por isso também é a intenção do centro de atividades, porque existe uma demanda muito grande, né? Então, assim, de idosos que querem estar praticando. Assim, eu falei isso, nem sabia que esse projeto existia, porque às vezes eu penso assim, eu conheço alguns idosos que não têm necessidade de se mudar da casa, né? Mas que são muito ansiosos, não fazem nada, e se deixar dorme o dia inteiro e passa a noite inteira acordado. Isso. Né? Acontece mesmo. Não se alimentam bem, não tem um estímulo, porque os filhos saem para trabalhar e a pessoa fica sozinha em casa. É uma grande luta do Lar São João de Deus há muitos anos, que é justamente a conscientização, né? Porque assim, a conscientização tanto para as famílias quanto para os idosos, né? Porque às vezes a própria pessoa ela acha, poxa, eu cheguei numa idade que eu já não posso fazer nada, né? Que não somente subir em árvore, né? Então, poxa, igual o doutor estava falando, eu acho que se eu subir numa árvore agora, não vai ser a mesma coisa se eu tivesse 20 anos. Mas tem pessoas que realmente entram em depressão porque não podem subir numa árvore. Então, assim, isso vai muito da conscientização, né? Então, assim, a pessoa tem que entender que em determinado momento da vida, ela terá algumas limitações, mas tem outras oportunidades de outras atividades que ela pode estar praticando, né? Então a conscientização tanto para os idosos quanto para as famílias, né? Para as famílias também estarem procurando essas atividades, né? Porque é muito importante que a gente escuta muito no lar as pessoas falando, poxa, mas não existe política pública que cuida dos idosos, não existe uma atenção... Tá, mas espera aí, qual é a procura das pessoas para isso, né? Porque muitas das vezes a pessoa só procura o Lar São João de Deus naquele último caso, sabe? Eu ia te perguntar, qual é a maior desses 60, assim, mais ou menos? A procura das pessoas é mais a pessoa que dá muito trabalho, tipo assim, eu não sei mais o que fazer, ou da pessoa consciente que, não, eu prefiro ir para um lar... Sim, nós temos muitos casos, né, de idosos, de famílias que, como eu estava falando anteriormente, que precisam da continuidade, né? Difícil, eu preciso trabalhar, mas eu preciso ficar com a cabeça tranquila que meu pai e minha mãe tá seguro, bem, né? Então procuram lá. E tem outras famílias que procuram lá realmente naquele último caso. Meu Deus, eu não sei o que fazer, meu pai está acamado, ele precisa de um acompanhamento médico, clínico, e aí procuram lá São João de Deus, né? Então hoje, a maioria dos nossos idosos hoje tem Alzheimer, né? Tem Parkinson, são cadeirantes, né? Mas justamente porque a família, a casa às vezes não é adaptada, tem exatamente, escada, é difícil, exatamente. né? Então assim, e às vezes espera chegar num ponto
onde a família vê que ela não pode mais sozinha, né? Mas, assim, é importante, como eu estava falando, a conscientização para as pessoas entenderem que antes desse ponto tem uma outra etapa, né? Que é a etapa do cuidado, né? Então, assim, o cuidado, ele não pode ser somente da instituição, né? Ele tem que partir da família, né? Então, assim, E também não é só deixar o idoso lá, né? Também, exatamente. Os idosos podem passar um período em casa, final de sem semana. Problema nenhum. Sim, sem problema nenhum. A gente sempre mantém a segurança dos idosos, né? Então, às vezes, tem muitos amigos das famílias que ligam. Eu queria saber informação da Dona Maria. Opa, mas espera aí. Quais informações? Então, assim, a gente passa uma informação geral, né? Mas, assim, aquele idoso, ele tem a segurança dele, né? A família, ela tem que se preservar quanto a algumas situações, que já aconteceram várias situações de pessoas ligarem, estarem passando por familiares, por amigos, e a gente descobrir que a pessoa nem conhecia e estava buscando uma informação a mais, e aí já criou um mal-estar, né? Então hoje a gente tem essa preocupação com a segurança do idoso e da família do idoso também, que é muito importante, né? Sim. Então, assim, a conscientização dessas pessoas que cuidam desses idosos, né? Isso vale para os vizinhos também, né? Poxa, eu tenho um idoso que é um vizinho que eu não sei o que eu faço, né? Poxa, procura, sabe? Procura o Lar São João de Deus. Ah, mas poxa, Manuel, eu já liguei pro Lar São João de Deus e nunca tem vaga, né? É difícil. Assim, graças a Deus, não tem vaga, mas assim, tem uma demanda muito grande, né? Então, assim, não existe... O nosso telefone ele fica livre, né, para que as pessoas possam ligar e possam perguntar, né, tirar suas dúvidas. Então aproveita para mim. Passa o telefone. Claro, com certeza. É o 2222-2657, né? 2222-2657. E esse apoio psicológico a família também recebe, não só o idoso. Com certeza que na maioria dos casos é mais importante até para a família do que para o próprio idoso. Porque pensa bem, o idoso que chega lá lúcido, né? Ele vai ver idosos lúcidos, ele vai ver pessoas que ele pode conviver, e às vezes ele está acostumado a ficar num apartamento, né, trancado, sozinho, que a família, assim, muitos erros da proteção, né, aquela coisa que acontece com a criança, meu filho vai cair, meu Deus, não acontece com o idoso, né, não, meu pai não pode levantar, meu pai não pode, não, mas espera aí, ele também pode fazer isso tudo, né, então fica super protegido. Então, assim, para o idoso que está chegando, na maioria das vezes ele olha aquele ambiente e fala, poxa, eu gosto de ficar aqui, né? Eu me identifico com esse espaço, eu quero estar aqui. E a família fica preocupada, fala, poxa, eu estou abandonando meu pai. Remorso, né? Acho exatamente, que abandonou. Exatamente. Então o período de adaptação ele é muito importante, né? Porque a família durante um tempo, ela vai percebendo que não é dessa forma que ela estava imaginando, né? Entendi. Então a gente sempre busca esse acompanhamento psicológico para entender também a evolução, né? Saber se essa família ela está se adaptando a essa nova situação, se o idoso está se adaptando, se não tiver adaptado, já aconteceu, mês passado mesmo aconteceu, chegou uma idosa num dia, ela falou assim, olha, totalmente lúcida, né? Ela falou, poxa, realmente aqui, eu não quero ficar aqui, eu quero voltar para casa, né? E a família e os filhos preocupados, né? Porque não moram no Brasil e tal. E a psicóloga falou, olha, ela não pode ficar aqui, né? Se ela quer ficar em casa, então deixe que ela volte para casa, porque pode acarretar numa depressão, isso tudo. Então, não é essa a intenção do lar, né? Tem que ser um processo natural, né? As famílias têm que estar em comum acordo entre a família, que é importante, né? Se for um filho só, a decisão é dele, mas se forem outros filhos, né? Que seja uma decisão conjunta para que não haja nenhum desentendimento lá na frente, né? Olha, Manuel, eu vou precisar te cortar. Que o assunto está maravilhoso. Nada, mas nosso programa é muito pequenininho. Sem problemas. E assim, foi interessante. Ok. E eu acho que cabe aí outro programa pra gente conversar mais sobre isso, porque é um tabu, né? Essa coisa de você tá dando conforto ou você tá abandonando, né? Tem muito esse preconceito, né? Importante. Então, eu acho que tem muito assunto ainda. Olha, muito obrigado. Passa de novo pra gente o telefone do lar. Olha, antes de passar o telefone, só pedir desculpa. Eu queria aproveitar o espaço para desejar feliz dia dos avós, né? Poxa, minha avó, né? Eu mandei mensagem para ela hoje,
Porque eu falei com ela, poxa, vó, tô mandando mensagem pelo telefone, mas eu sou cara de pau, né? Porque eu não vou aí dar o feliz dia da avó, mas eu tô mandando mensagem, né? Mas assim, desejar um feliz dia dos vovôs aí para todos, né, que estão assistindo. E assim, só dizer para todas essas pessoas da importância do idoso, né? Da importância do idoso na nossa sociedade, né? As pessoas têm que ter essa conscientização. Então, ajude, busque ajuda, né? Para que essas pessoas tenham também a oportunidade de ter a dignidade também na terceira idade. O telefone é o 2222-2657. Olha, okay? muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos na cozinha rapidinho? Marcel já tá esticando a massa aí, Marcel? Não, já tá esticada, a gente já pode mostrar já. Mostra que aí a gente vai... Aqui eu já estiquei uma massa aqui. Deixa ele chegar perto aqui para poder mostrar para vocês melhor. Vamos lá. Eu usei um aro para cortar, né? Se você tiver uma tampa ou qualquer coisa em casa, também você pode usar para cortar. Estiquei a massa, joguei um pouquinho de farinha, abri. Pouca coisa, tá, gente? Aí você vem, tira esse excesso de massa e abre novamente para abrir mais disquinhos, tá? Aí vamos pegar aqui. Vamos fazer uma pequena cavidadezinha assim com o dedo. Esse pastel ele rende bastante, tá? E é pouca carne, não adianta você querer rechear demais, né? Ó, juntou as beirinhas aqui, ó. Uniu, fundiu uma com a outra. Pode separar pra gente poder passar a gema. Então vou separar, ó. Fica bonitinho. Vou separar aqui. Pertinho pra ver. Ótimo. Ó, vou encher o outro pra mostrar pro pessoal, ó. Essa... Tem que ser sequinho esse recheio? Não, ele pode ser molhadinho. Eu fiz sequinho, que eu fiz hoje um recheiozinho um pouco mais light, que a Juliana tá aí. Aí pode até ser variado, né, Aqui, Marcelo? Você pode usar palmito, molho branco. Deixa eu te falar, aí depois você vai passar isso aqui, pincelar com a gema e forno. Isso, exatamente. Então, gente, ó, enquanto ele vai montando aqui, a gente vai para um breve intervalo comercial e a gente volta já já. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro. Único plano da cidade que possui capelas mortuárias próprias em Petrópolis, Itaipava, Posse e São José do Vale do Rio Preto. Lembre-se, existem coisas que se você não fizer hoje, alguém que você ama e quer preservar terá que fazer por você amanhã. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro. Tem novidade no Sabor de Minas. Na hora do almoço, venha saborear nossas massas. Diversas combinações que vão deixar você com água na boca. Não deixe também de aproveitar o café da tarde. Uma mesa completa e um ambiente super agradável. Na Rua General Osório, número 16, e na Rua Marechal Carmona, número 17. Sabor de Minas. Marci e Júnior, fotografia. É melhor serem dois do que um. Oi meninas, tudo bem? Tudo bem, Thelma? Ó, vim ver a coleção outono e inverno. Bombando aí, né? Maravilhosa. E as marcas? Kili, Milon, Brandili, Turma da Malha, Malve. Agora nesse inverno, gente, tem personagem, não tem? É. Quais são das meninas? Fala alguns. Peppa, Sofia, Barbie. E os meninos vão ficar com inveja? Não, tem pra eles Minions, Vingadores. Vingadores. Bastante, tudo, né? Tudo. Agora, gente, tem moletom com personagem também, cada um mais lindo. Cada um lindo, básico, roupas de festa, de camisa de tricô, casacos acolchoados, jaqueta de couro, muita coisa linda. Ai, jaqueta de couro é lindo, né? Lindo.
Joelma, passa o telefone e o endereço aqui da loja. Telefone 2231-1071, endereço Rua Aureliano Coutinho 67, loja 2, Serra Shopping. Porque aqui na Charloquinha o seu dinheiro rende mais. Muito mais! Voltamos aqui, eu tô sempre voltando e falando aqui, porque eu tô com saudade das crianças. É um tempão que a gente não se vê, né? Tempão que a gente não se vê. Eu tô sem bateria. Tempão que a gente não se vê, a gente tá no papo aqui de filho, né? De comida. Mas muito bom, né? Enquanto o Marcelo vai pincelando aqui. Juliana, eu ia falar, vou pincelar a gema e vou botar um pouquinho de queijo ralado por cima para dar um tchan. Marcelo, só para ficar assim, bem ruim, né? Exatamente. Porque o queijo dá um gostinho diferente, né? O cachorro não comer, eu vou botar queijo. Isso aí. Juliana, qual é a melhor alimentação, assim, para a terceira idade? Então, Vivi, a alimentação boa para a terceira idade é aquela que é equilibrada, balanceada, que tenha todos os nutrientes necessários, né? Carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, fibra. Agora, assim, tem algumas particularidades que a pessoa da terceira idade tem que tomar um certo cuidado. Por exemplo, é normal ir perdendo um pouco da palatabilidade, do paladar. Então, às vezes, a tendência, né, o Marcelo deve até salgar mais o alimento. Então, geralmente a pessoa já tem uma pressão alta, né, algum problema. Justamente no momento da vida que não pode. Então, né? assim, quais alternativas que pode usar? Por exemplo, reduz o sal, controla o sal, mas aumenta a quantidade das ervas aromáticas. Aí tem milhões, né, Marcelo? Isso. Cominho, alecrim. Aí o idoso, usar um pouco da criatividade aí. Isso, o idoso pode usar as ervas em maior quantidade para dar mais sabor e para até você pensa estimular o seguinte, as papilas. ele sente menos sabor. Então você pode carregar um pouco mais no tempero. Porém, não no sal. Não no sal, né? Até para estimular a papila e ele conseguir sentir um sabor melhor. Não quer dizer que só o sal que é o tempero, né? A gente está acostumado com alho e sal, alho, sal, alho, sal. Exatamente. Vamos começar a investigar novas coisas, tem uma né? infinidade de ervas que pode estar utilizando. Então, isso é um dos primeiros cuidados, que é a questão do sal. Uma outra coisa é que eles, dependendo, né, da idade da pessoa, ela começa a ter problemas, às vezes, de dentição, uso de prótese, então ela sente uma certa dificuldade de mastigar. Com essa dificuldade, o que acontece? Eles reduzem o consumo, né? Principalmente a carne vermelha. E aí tirou a carne vermelha, vai faltar ferro, vai faltar vitamina B12, vai faltar proteína. Então, assim, tem que usar alternativas. Hoje, por exemplo, o Marcelo está usando a carne moída. A carne moída para o idoso é uma ótima opção, porque ela já está toda moída, toda picadinha, né? Um frango desfiado já é mais fácil de consumir. Então, tem esse cuidado também com o preparo dos alimentos. Quando for preparar, o que puder ser refogado, picadinho, que puder ser desfiado, é mais fácil do idoso consumir. Tem algum alimento que seja mais benéfico, assim? Por exemplo, nessa idade também é muito importante o consumo de cálcio. A gente observa muito que eles costumam reduzir o consumo de cálcio. Eu tomava 3 copos de leite, agora eu tomo 1. Só toma 1, né? Aí tem a tendência de ter uma osteoporose, ou de já ter, né, uma osteoporose em evolução. Então, agora, tem que ser o leite integral ou pode ser o desnatado? Aí depende. Se o idoso estiver acima do peso, desnatado. Se ele tiver com peso adequado, pode ser o integral, que aí é mais um pouquinho da gordura que vai na alimentação. Eu achei que não pudesse o integral por causa da gordura. Mas aí depende da patologia. Se esse idoso não tiver uma obesidade, se ele não tiver uma dislipidemia, um colesterol alto, não tem problema, porque geralmente ele come muito menos volume de comida. Uma dica bacana, Vivi, é fracionar. Eu não consigo comer muito volume de uma vez só, então eles acabam comendo menos. Então, qual é a ideia? Come pouco, várias vezes. Vai ter que comer de 3 em 3 horas. De 3 em 3, se for necessário. Eu almocei um pouquinho, daqui a 2 horas eu como uma fruta. Ele não consegue, às vezes, comer As frutas são liberadas. Frutas e legumes. Normalmente, para a terceira idade, sim. Né? A pessoa nem consegue comer um volume muito grande de fruta. Então, se chegar a 3 a 4 porções ao dia, já está excelente. De bom tamanho. Aumentar a verdura, aumentar as fibras. Geralmente, os idosos, né, costumam ter, às vezes, um problema de constipação intestinal, prisão de ventre. Às vezes, a pessoa teve o intestino funcionando muito bem a vida toda. Aí chegou na terceira idade... Mas pode ser 8 ou 80, ou fica muito preso ou muito solto? Pode, por causa da parte hormonal, porque altera a parte hormonal também. Então, o intestino pode ficar mais para solto ou mais para preso. Então, tem que equilibrar. Aumentar o consumo de água e aumentar o consumo de fibra. Como é que vocês em casa podem aumentar o consumo de fibra? Fruta, verdura, legume e coisas integrais. Então, tem formas de melhorar, né? Tem como melhorar. E voltando só na proteína, por exemplo, a dica da proteína, quando a pessoa não consegue mastigar e comer certos alimentos, você pode enriquecer a receita. Do Marcelo, por exemplo, hoje, né? Até aproveitando a receita dele.
tem a proteína da carne moída, tem a do ovo, que ele falou que colocou, tem a do queijo e do creme de leite. Ele botou 4 fontes de proteína nesse pastel. Entendi. Então, assim, é um Ainda pastel podia de botar um forno. ovinho cozido. Exatamente, é um pastel de forno, mas que já tem um teor de proteína maior. Interessante para a terceira idade. Ovo, ele pode ser consumido diariamente? Pode. O cuidado do ovo tem que ser com É preparo. isso que eu ia perguntar. Não Como pode é ser frito. Pode ser mexido, omelete, ovo pochê, que é o frito em água, né? Aí dessa forma pode. Só não pode cozido, só não pode ser frito. Porque aí frito você está aumentando o teor de gordura. Ah, entendi. Tomar cuidado com a Porque gordura. tinha aquela coisa do ovo, né? Que tem muita caloria, mas é bom comer ovo. Pode comer porque ovo. o ovo, assim, hoje o ovo é o seguinte, ele tem colesterol? Tem. O corpo não absorve todo o colesterol do ovo. Mas em contrapartida é riquíssimo em vitamina E, que é antioxidante. Retarda o processo de envelhecimento. Então, assim, o ovo tem um benefício. Pode consumir, com certeza. Numa receita, pode consumir até no café da manhã. Tem pessoas que de manhã gostam de comer. Meu filho adora um ovinho mexido. Não tem problema. Eu dou muito pro meu filho, que ele adora ovo mexido. Então, uma ótima opção. Para criança é bom e para o idoso melhor ainda. O idoso, por exemplo, que não toma leite. De manhã eu não gosto de tomar leite, eu tomo um cafezinho puro. O que vai botar de proteína? Um ovinho mexido. Tá ótimo. Já é uma boa opção, né? Já é uma boa opção. Exatamente. Tem alguma coisa assim que o idoso precisa, que não pode deixar de comer? O idoso, ele tende, até por esse consumo menor de alimento, ter uma baixa do sistema imunológico. Então, assim, todos os alimentos que melhoram o sistema imunológico devem ser consumidos diariamente. Principalmente as fontes de vitamina C. Então, assim, frutas amarelas, abóbora alaranjada, legumes alaranjados, tudo que tem a vitamina C tem que ser consumido em maior quantidade. Frutas cítricas, laranja, limão, ou se necessário até o uso de uma suplementação diária de vitamina C para melhorar o sistema imunológico. Outra coisa importante, idoso tem perda de massa magra, que a gente fala que é a massa muscular. Que é a massa mais importante. Mais importante nessa idade, então. Então, assim, é super importante ter atividade física para manter essa massa magra, a massa muscular, e comer fonte de proteína na dieta. Onde que eu vou achar proteína? Leite derivado, todos os tipos de carne, ovos, as leguminosas, também feijão, grupo do feijão, né? Grão de bico, ervilha, lentilha. Né? As oleaginosas, para quem gosta, castanha, nozes, todos eles são fontes de proteína. Então, o idoso tem que se preocupar mais com esses alimentos. Entendi. Por exemplo, um outro mineral que é muito importante para a terceira idade, até para a parte do sistema nervoso central, para evitar o Alzheimer, o Parkinson, é o selênio. Selênio a gente encontra assim, abundante na castanha do Pará, por exemplo. E pra gente é tão fácil, né? Fácil. A pessoa pode comer duas unidades de castanha ao dia, tá repondo a quantidade de selênio para ajudar nessa parte do sistema nervoso central. Nossa, e faz toda a diferença. Excelente para a terceira idade. Juliana, tô adorando o papo. Tem alguma observação que você queira fazer? A única, assim, uma dica a mais coisa que assim, as mulheres em especial, né? A gente tem tem eu não perguntei se tem diferença de homem para mulher. Então, com a idade, a parte hormonal, ela reduz muito a produção da parte hormonal. Principalmente nas mulheres. Elas percebem mais na menopausa a redução da parte hormonal do que os homens. Então, ter muito cuidado, assim, com muita observação em relação aos alimentos que são fitoestrógenos, que a gente fala, que tem efeito de hormônio natural no nosso organismo. A soja é um desses exemplos. Então, assim, a soja, às vezes já tá idoso, vou comer soja que tá na moda. Não é bem assim. Não é bem assim, porque tem o efeito hormonal também. Então, assim, tem que comer com moderação, mas pode entrar na rotina diária da pessoa da terceira idade. A soja e os derivados da soja, um tofu, né, uma carne de soja, ele pode até inserir isso no dia a dia. Porque a carne de soja, então, pega mais esses temperos. Sem ser o sal, ele pega mais esses gostos do que a carne. Esse pastel, por exemplo, poderia ser recheado com a carne de soja, né? Pois poderia ser com soja tranquilamente. E você vê o seguinte, só lembrando, né, Ju, que a Ju sempre fala isso, não comer soja todo dia. Senão ela pode te ajudar, como ela pode te prejudicar também. Eu gosto até de falar isso, Vivi. Na alimentação, a gente tudo é equilíbrio. O que é de menos faz falta, o que é de mais faz mal. Então tem que manter o equilíbrio também. Não é porque é soja que pode comer à vontade, né? Ju, muito obrigada pela sua entrevista. Foi ótima, adorei. Passa seus contatos, como é que o pessoal... Vou passar o telefone de contato, é o 99269-1046. O pessoal quer tirar uma dúvida aí, repete. 99269-1046. E mês que vem eu tô aí de volta. Que bom, legal. Gente, o Marco Antônio vai dar os abraços dele e a gente daqui a pouquinho volta aqui na cozinha, não manda intervalo não. Vai lá, Marco Antônio. Quero mandar um abraço para a doutora Júlia Seifer, que é a avó e fez aniversário semana passada, que é a mãe da doutora Juliana. O pessoal lá do Seifer, lá do Instituto Profissional, terceiro andar, que são advogados de primeira qualidade. Um abraço pela minha mãe, pelo Dia das Mães da minha mãe.
Um abraço para a Valéria, para a doutora Amanda Maigorme, doutor Nelson Saep, 15 Centro, 2231-2089. Quinta-feira eu vou estar tocando nos 50 anos da OAB, indicado do doutor Marcelo Schaefer, irmão da doutora Juliana, lá no OAB 50. Tenho essa honra de tocar para eles ali na quinta-feira. Um abraço pessoal da Árvore da Vida, a casinha de repouso que eu toco piano na sexta-feira. Um abraço nos idosos, né, que as pessoas têm um pouquinho de... A religião está cheia, precisa um pouco de amor no coração das pessoas, né? E cuidar dos velhinhos, porque amanhã vamos ser nós, né? Eu já estou velhinho, né? Mas quem está novinho agora pensar no dia de amanhã, porque tudo tem volta, né? Cuidar com quem a gente cuidou da gente quando era criança, tem que lembrar de cuidar agora, né? É isso aí. Depois não tenta chorar na beira do leito lá, que aí é hipocrisia, né? Gente, ó, vou mandar meus abraços, meus beijos também, porque tá quase acabando o programa ali. Esse cronômetro passa muito rápido, né? Passa, nossa. Vou mandar então um beijo pra mãe da Ju, que me deu um presentinho pro Enzo. Ele tá usando até hoje a toalha, viu? Manda um beijão pra ela. Vovó Júlia. Outra vovó. Júlia. É. Pra Olivia e pro Neto. Um beijo pro vovô Nefton, pra vovó Olivia, pra vovó Kika. Marcelo, manda seus beijos, seu telefone de contato, o pessoal te acha. Vou um parabéns aqui, porque nosso programa é às terças-feiras, né? Então, segunda-feira vai ser aniversário do nosso amigo Marco Antônio. Marco então, Antônio, parabéns, vai Marco ficar Antônio. mais velhinho, Marco Antônio. Felicidades antecipadas aí, porque o seu aniversário é segunda-feira. Então, parabéns aí. Continue sendo essa pessoa que você é, Marco Antônio. Parabéns, Gilmar. Obrigado. E vamos ver nosso pastel, né? Gente, eu já botei alguns ali, logicamente, para poder dar tempo. Aqueles que eu fechei para vocês, eu acabei de botar no forno. Deixa eu ver. Já pode sair, ó. Aí, ó. Nossa, é tá muito quente, rápido. Hein? Esse forno aqui também é bom. É, o forno ajuda, né? Mas ele faz rapidinho. O forno rapidinho, já me salvou, né? várias vezes. Não, mas faz rápido. Ó, roubei Uma massa pequenininho, levinha, né? rápida, né, de assar, né? É, eu fiz pequenininho. É uma massa que fica fofinha, fica legal, diferente. Juliana, aqui, por favor. Marcelo, passa, mas o pessoal fala contigo, te encontra. Pois é, o chefe aqui está extremamente atarefado. E aí o que acontece? Não dá tempo, gente. A gente pega vários eventos na cidade, a gente ajuda a tocar essa coisa gastronômica na cidade, então a gente quase não tem tempo. Mas eu agradeço a todos que me assistem aí e que anotam nossas receitas e que fazem, né? E agradece aí na rua aí. Obrigado. Continuem assistindo a gente aí, o nosso programa aí, que é muito bom. Marcelo, muito gostoso. Ficou bom? Muito Vou levinha a experimentar massa. Vamos ver. A Fica massa, levinha, gente, né? fica muito levinha. É por conta do creme de leite também, né? Exatamente. Dá essa... O creme de leite dá essa suavidade, ela é muito leve, né? Muito leve. Façam a receita que vale realmente a pena, gente. Olha, nos assistam pelo RTP Play. Você agora pode assistir a gente pelo seu celular, tablet, aonde você estiver, quando você quiser. Você pode estar aí ligadinho na Rede Petrópolis. Na quinta-feira, 5 horas, reprise do Família Café. Se você não pegou a receita, quinta-feira tem de novo. E no sábado também, 8h30 da noite, fica ligadinho com a gente. Gente, olha, muito obrigada por todos vocês. Obrigada aí pela equipe que está sempre ajudando gente aí. O pessoal aí que está querendo provar, né, Peter? Então, já vou liberar. Gente, ó, um grande beijo para todos vocês e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.